Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindos ao canal Preso na Língua. Sou Fernando Morato e estou aqui nessa série Olha para a Poesia, procurando olhar para a poesia, olhar para o que existe de já antigo, o que existe de novo, olhar para velhos conhecidos que eu nunca encontrei em pessoa, olhar para pessoas que eu conhecia pouco, vi olho no olho e li, às vezes depois de ter conhecido. É o caso, hoje, da minha recente amiga Francine Weiss. Vamos falar de poesia contemporânea. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. Pois é, Francine é uma amiga de data recente, menos de um ano, que eu conheci através de um projeto do qual eu participei, não como poeta, nem como crítico, mas como ilustrador, fazendo desenhos para um livro de poemas de um amigo antigo que escreveu para essa coleção, e aí acabei tomando contato com toda a coleção. Uma surpresa fantástica na qual eu estou me baseando para fazer esses últimos vídeos aqui da série Olha para a Poesia. Últimos eu digo os mais recentes, não é que eles são os últimos que vai acabar a série, muito pelo contrário. Ainda existe muita poesia no mundo, ainda vai existir muita poesia no mundo e a gente tem sempre que olhar para ela. Os poemas do livro E pour se mueve não são intitulados, eles são numerados. Esse aqui é o poema número 2 da segunda parte do livro, que se chama Luto. O livro se chama E pour se mueve, a segunda parte se chama Luto, e esse é o segundo poema, uma coisa bastante interessante. Encontrei, absolutamente esfacelado, o épico de minha mãe. Todas aquelas notas eruditas, a capa dura com letras douradas, até mesmo as anotações em tinta azul, descompostas sobre o tapete, as folhas muito finas de papel bíblia em 1000 pedaços, flocos de espuma marinha, tétis Vênus boninas, o cachorro a um canto em flagrante delito. Um poema muito bonitinho, muito delicado, um poema enganosamente simples e vale a pena olhar para ele. Um poema que traz ecos os mais variados. Eu, pessoalmente, um pouco pela minha preferência, um pouco pela minha familiaridade, encontro mais ecos do Manuel Bandeira. Vou identificar alguns deles aqui. Mas é um poema que, para qualquer pessoa que tenha o hábito de ler poesia, vai trazer alguma coisa. Me interessa o modo de compor que a Francine adota no livro como um todo, nesse poema também, que é a sequência de enumerações. Esse é um recurso bastante comum na poesia contemporânea. As enumerações muitas vezes se sobrepõem à questão rítmica e à questão gráfica, porque elas acabam se identificando com cada um dos versos. E é a primeira enganação, é o primeiro desvio que a gente reconhece aqui, porque dá a impressão de que estamos com imagens soltas e logo essas imagens se costuram e acabam montando um todo mais ou menos organizado. A segunda parte, a segunda estrofe, que diz todas aquelas notas eruditas, a capa dura com letras douradas. A impressão que dá é que está tudo separado e de repente vem um verbo que junta tudo, descompostas sobre o tapete. Essa é uma das forças
da poesia que a Francine escreve. As imagens aparentam certa independência, aparentam certa individualidade e, de repente, a voz poética junta tudo isso. Na verdade, ela já está juntando no próprio fato de escrever um poema. Ao juntar tudo isso, ela passa a dar um significado novo ao que são as experiências isoladas, os olhares isolados que o sujeito pode ter sobre o mundo. Aqui, um olhar que nos desconcerta um pouco, porque o épico de minha mãe está esfacelado. Como assim? É um épico que foi escrito pela mãe, foi possuído pela mãe, foi imaginado pela mãe. A primeira estrofe nos deixa em suspenso. É a segunda, com as enumerações, que começa a dar ordem até chegar nesse verbo que aglutina, apesar de ser um verbo que também desaglutina, porque o verbo que unifica tudo é o verbo descompor. Como assim? Descompor é justamente o contrário do movimento que o próprio verbo está fazendo. O verbo está compondo e a palavra, a ideia que ele transmite é de descompor, de descolocar junto. Na sequência, a imagem se torna de uma poesia fantástica, que é esses flocos de papel pelo chão, os flocos de papel que logo se sobrepõem, se compõem com a imagem de espumas, e aí o épico fica definido. Finalmente a gente começa a entender sem nenhum tipo de dúvida que se trata de uma edição do Camões, dos Lusíadas de Luís de Camões. Como é que eu posso garantir isso? Evidentemente, as pessoas podem e devem ter suas próprias interpretações, seus próprios palpites, mas aqui há algumas coisas importantes. Tétis, Vênus e Boninas. Tétis e Vênus, neutro. Não, neutro não, mas ambíguo, porque pode, de um lado, ser sim os Lusíadas, onde a ninfa Tétis aparece ao final, justamente na ilha construída por Vênus, composta por Vênus. Pode ser também a Ilíada, porque Tétis, a mãe de Aquiles, tem uma ligação direta e oposta com Vênus, que está defendendo os troianos. Pode ser isso. As Boninas já desambiguizam a ideia, porque essas Boninas, as flores, elas têm a ver com o espaço da Ilha dos Amores e não com o espaço da guerra que foi tematizada na Ilíada. Mas a imagem que se sobrepôs um pouquinho antes de flocos de papel como espumas do mar diz respeito ao universo do marinho. E, claro, o universo do marinho tem a ver com os Lusíadas. Para no final vir essa imagem maravilhosa, o cachorro a um canto em flagrante delito. Essa é uma estrutura, como eu disse, que traz um eco bastante forte de vários poemas do Manuel Bandeira. Me recordo aqui do Porquinho da Índia, me recordo aqui da Tragédia Brasileira, que está num dos episódios que a gente comentou aqui. A ideia, e eu acho que mais a Tragédia Brasileira, porque há uma quebra de registro ao falar do cachorro em flagrante delito, porque é o mesmo que acontece na Tragédia Brasileira, que foram encontrar Maria Elvira em decúbito dorsal. Essa dissintonia mais uma descomposição, que na verdade é uma composição, na medida em que essa frase
passa a incorporar o texto e passa a dar significado para aquela cena que estava um pouco imprecisa ao longo de todo o poema, e ela unifica a nossa visão através da visão de um cachorro no canto da sala que acabou de devorar o livro, acabou de esfacelar essa memória, o novo ente querido da família que destrói, que substitui uma memória antiga de família. E isso se vaza numa frase que é 100% técnica, porque é um cachorro em flagrante delito. Jogos de palavras, composição através de enumerações, falsa enumeração, porque na verdade, desde o princípio, um olhar já está significando todas as coisas, mesmo que ele deixe que a nossa inteligência aos poucos consiga ou não consiga flagrar as coisas que estão sendo contadas. É uma estrutura fantástica, uma estrutura lindíssima, que vale muito a pena de ser acompanhada e dá uma pista para entender os outros poemas do Et pour se muove. Por quê? Eles lidam com um mesmo princípio, esse princípio do olhar unificador que acaba compondo dentro da descomposição. Eu acho que isso pode ajudar, mas sempre é importante olhar para a poesia de novo. Vamos usar o nosso olhar compositor para olhar para ele de novo. Vamos ver?